Hoje, quando uma pessoa age com traição, com dissimulação, com delação, a gente costuma chamá-lo de Judas, não é? Agora, além desse nome infame, que se tornou uma maneira de xingar outras pessoas, o que foi que Judas lucrou com o comportamento dele? A Bíblia diz, meus irmãos, que depois, vendo o que havia feito, algumas coisas aconteceram com ele. Primeiro, Judas ficou tomado de remorso. Ele disse, eu não devia ter feito isso. Então ele pegou o dinheiro e ele foi até os sacerdotes dizendo, olha, eu pequei, tendo traído sangue inocente. Mas os sacerdotes olharam para ele e disseram, e daí? O que nós temos a ver com isso? Problema seu. E Judas então jogou as moedas no chão do templo e foi embora, ele retirou para se enforcar. De acordo com Atos, parece que não deu muito certo o auto-enforcamento de Judas, porque por alguma razão, talvez a forca tenha se quebrado, a árvore em que ele se pendurou tenha se quebrado, Judas caiu no chão e as entranhas dele se esparramaram. As vísceras dele saíram para fora. E o campo no qual ele morreu, e que foi comprado depois para se tornar um cemitério de indigentes, passou a ser chamado campo de sangue, porque ele havia sido comprado com sangue inocente. Então a primeira coisa que aconteceu é que Judas foi tocado de remorso. Mas, irmãos, não foi acompanhado de fé em Jesus. Judas apenas percebeu que tinha errado, que não devia ter feito, mas ele não veio a crer em Jesus. A segunda coisa é que Judas tirou a própria vida. Eu não estou dizendo, por favor, não me entenda mal, eu não estou dizendo que quando uma pessoa tira a própria vida, isso é um pecado imperdoável. Porque só existe um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então pode acontecer, e eu já sei de casos de crentes em Jesus, mas que, assim, por causa de remédios, estavam tão transtornados psiquicamente, que chegam a esse ponto. E eu jamais diria para alguém dizendo assim, então por causa disso foi para o inferno. Eu jamais diria isso. Mas eu quero dizer que esse foi o caso de Judas. E por que eu digo que foi o caso de Judas? Porque quando Jesus, lá em João capítulo 17, está orando pelos discípulos, ele diz assim, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Remorso, suicídio, perdição eterna. Judas perdeu a alma. Era um dos 12, ou melhor, estava com os 12, mas não era um deles.